Ela merece esse conforto mais que você. Essas palavras ainda perfuram meu coração. Juntei dinheiro por 30 anos, cada centavo da minha aposentadoria guardado com sacrifício, e meu próprio filho roubou tudo para comprar uma casa no nome da esposa. Chorei em silêncio no meu quarto naquela noite, mas na manhã seguinte o telefone tocou. Meu nome é Lúcia, tenho 69 anos, e esta é a história de como uma ligação do banco transformou o roubo do meu filho na maior humilhação da vida dele. Quando abri o envelope do banco naquela terça-feira de manhã e vi o extrato, senti meu estômago revirar. Não podia ser verdade. Tinha que ser erro do sistema, alguma falha no computador, qualquer coisa menos aquilo que estava escrito ali na minha frente. Passei a mão tremendo pelo papel. Os números dançavam na minha vista embaçada. Minha conta poupança. Aquela conta que eu alimentei centavo por centavo durante 30 anos da minha vida. 450 mil reais. Simplesmente sumidos. Evaporados. Como se nunca tivessem existido. Sentei na cadeira da cozinha com tanta força que ouvi a madeira ranger. Meu coração batia tão rápido que achei que fosse ter um troço ali mesmo. Li de novo. E de novo. E mais uma vez. Sempre o mesmo resultado. Uma transferência única. Pix, entrada imóvel. Data, 3 dias atrás. 3 dias. E eu nem sabia, nem desconfiava. Estava aqui na minha casa, regando minhas plantas, fazendo comida para o Antônio, vivendo minha vida tranquila, enquanto alguém esvaziava minha conta. 30 anos de trabalho. 30 anos costurando até meia-noite, até meus dedos ficarem dormentes, até minhas costas doerem tanto que eu mal conseguia levantar da cadeira. Peguei o telefone com as mãos tremendo tanto que quase deixei cair. Disquei o número do banco, aquele que eu sabia de cor depois de 25 anos como cliente. A moça atendeu com aquela voz doce de atendimento. Bom dia, meu nome é Jéssica, como posso ajudar? Minha voz saiu rouca, quebrada. Tem um erro na minha conta, uma transferência que eu não fiz, 450 mil reais. Ouvi o barulho do teclado, ela digitando, conferindo. O silêncio do outro lado durou uma eternidade. Cada segundo parecia uma hora. Meu coração martelava no peito. Senhora Lúcia? A voz dela mudou. Ficou mais séria, mais cautelosa. Estou vendo aqui. Foi uma transferência autorizada por procuração. Seu filho Marcelo realizou a operação na segunda-feira passada, às 14h32. Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Senti o mundo girar. Minha visão escureceu nas bordas. Como assim procuração? Que procuração? Minha voz saiu num grito que eu mesma não reconheci. A senhora assinou uma procuração em 2018, dando poderes bancários ao seu filho. Está aqui registrado no nosso sistema. Ele tinha autorização para movimentar a conta. 2018. Eu lembrei. Lembrei de Marcelo me levando no banco, todo solícito, todo preocupado. Mãe, vamos fazer uma procuração. É só para facilitar. Se a senhora ficar doente, se precisar de alguma coisa e não puder ir até a agência, eu resolvo para a senhora. É só uma garantia. Para emergências. E eu, idiota, besta, ingênua, confiei. Assinei aquele papel sem nem ler direito, porque ele era meu filho. Meu único filho. O menino que eu carreguei na barriga, que eu amamentei, que eu criei com tanto amor, tanto sacrifício. Que mãe desconfia do próprio filho? Que mãe acha que o filho que ela criou, que ela educou, é capaz de roubar dela? Mas ele não me avisou, ele não me pediu. Eu estava gritando agora, lágrimas descendo pelo meu rosto. Ele entrou na minha conta e levou tudo. Isso é roubo mesmo tendo procuração. A moça do outro lado respirou fundo. Eu podia sentir o desconforto dela. Senhora Lúcia, eu entendo sua aflição. Mas legalmente, com a procuração válida, ele tinha autorização. A senhora precisaria falar com um advogado ou com a gerência. Eu posso transferir a senhora para... Desliguei. Não consegui ouvir mais nada. Joguei o telefone na mesa e apoiei a cabeça nas mãos. Chorei. Chorei como não chorava há anos. Soluços que saíam lá de dentro do peito, que rasgavam minha garganta. Chorei por cada vestido de festa que costurei para as madames do bairro, por cada bainha de calça que consertei por R$ 10, por cada uniforme escolar que fiz na correria em janeiro e fevereiro.
Chorei por cada noite que fiquei acordada até as 2 da manhã terminando encomenda porque precisava do dinheiro. Chorei pelas dores nas costas que eu ignorava, pelas vistas cansadas que eu forçava, pelos dedos inchados que eu massageava com pomada barata. Tudo isso para quê? Para meu próprio filho me esvaziar? Ouvi o barulho da bengala do Antônio batendo no chão. Ele veio da sala, o rosto preocupado. Meu marido, 72 anos, problema no coração, andando devagar, se segurando nos móveis. Lúcia, o que aconteceu, mulher? Por que esse choro todo? Ele se sentou do meu lado, pegou minha mão. A mão dele, grande, calejada de tanto dirigir caminhão a vida inteira, segurou a minha com um carinho que me fez chorar mais ainda. Contei tudo. Cada palavra era uma facada. Vi o rosto dele mudar. Primeiro confusão, depois descrença, depois uma palidez assustadora. Ele soltou minha mão e levou a dele ao peito. Não, Lúcia, não. O Marcelo não faria isso com a gente. Não faria. Deve ter alguma explicação. Deve ter algum mal-entendido. Balancei a cabeça. Não tem mal-entendido nenhum, Antônio. Ele pegou 450 mil reais da nossa conta. Sem avisar, sem pedir. Pegou e pronto. Mas para quê? Por que ele faria isso? A voz do Antônio estava fina, frágil. Ele estava segurando o peito ainda. Vi a veia do pescoço dele pulsando rápido. Eu não sei, vou ligar para ele, vou descobrir. Peguei o celular de novo. Meus dedos mal conseguiam digitar o número. Tocou uma vez, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Ele não atendia. Eu já ia desligar quando ouvi a voz dele irritada, apressada. Oi, mãe, tô trabalhando. É urgente? Urgente. Ele perguntou se era urgente. Marcelo, cadê o dinheiro da minha poupança? Silêncio. Um silêncio longo, pesado, culpado. Eu ouvia a respiração dele do outro lado. Ouvia barulho de trânsito, buzina. Ele devia estar na rua. Marcelo, eu tô falando com você. Cadê meu dinheiro? Mãe, calma. Eu vou te explicar tudo. Só que não agora. Tô no meio de uma... Agora, Marcelo. Explica agora. Ouvi ele suspirar. Aquele suspiro de quem tá irritado por ser incomodado. Como se eu fosse o problema. Tá bom. Eu usei o dinheiro para dar entrada numa casa. Para Patrícia. Senti o mundo parar de girar. Como assim para Patrícia? Era meu dinheiro, Marcelo. 30 anos juntando. 30 anos da minha vida. Mãe, a gente é família. Esse dinheiro ia ficar lá parado na poupança rendendo mixaria. Eu investi. Fiz um investimento bom. A casa custou 700 mil reais. É num condomínio fechado, ótima localização. Daqui uns anos vale 1 milhão fácil. A gente dobra o valor. A gente? Ele falou a gente. Como se fosse dele. Como se ele tivesse algum direito. Minha voz saiu baixa, perigosa, controlada. Aquele tipo de calma que vem antes da tempestade. Marcelo, no nome de quem está essa casa? No nome da Patrícia. É um presente para ela. Ela sempre sonhou em morar num condomínio fechado, sabe? As amigas dela moram lá. É importante para ela. Senti uma raiva subir do estômago. Uma raiva quente, queimando, subindo pela garganta. Você roubou a aposentadoria da sua mãe. Roubou minha segurança. O dinheiro que eu juntei costurando madrugada adentro. E deu de presente para sua esposa? Não é roubo, mãe. Deixa de ser dramática. É um investimento familiar. A casa tá em nome dela porque o crédito dela estava melhor. Mas é da família. Relaxa. Relaxa. Ele mandou eu relaxar. Marcelo, escuta bem o que eu vou te falar. Esse dinheiro eu juntei a vida inteira. Trabalhando sábado, domingo, feriado. Costurando até não aguentar mais segurar a agulha. Era para minha velhice. Para eu e seu pai viver com dignidade. A gente é velho, Marcelo. Seu pai tem problema de coração. Eu tenho artrose. A gente precisa desse dinheiro. Mãe, para de drama. Vocês têm casa própria. Têm aposentadoria os dois. Não vão passar fome. E eu vou devolver depois, quando a casa valorizar. Eu quero meu dinheiro de volta agora. Agora, Marcelo. Ele riu. Meu filho riu na minha cara. Uma risada curta, de deboche. Já gastei, mãe. Dei a entrada. O dinheiro já foi pro vendedor. Não tem como devolver assim de uma hora para outra. Aliás, você devia ficar feliz. Seu neto vai crescer numa casa boa, com segurança, área de lazer. Não é isso que toda avó quer? Eu nem sabia que a Patrícia estava grávida.
Ninguém tinha me contado, e ele jogava isso na minha cara como se fosse justificativa para roubar de mim. Desliguei na cara dele. Joguei o telefone no sofá. Minhas pernas falharam e eu sentei no chão da cozinha. Ali mesmo, no chão frio, encostada no armário. E chorei. Soluços que sacudiam meu corpo inteiro. Antônio tentou me levantar, mas ele mesmo estava tremendo, se segurando nas cadeiras para não cair. Aquele dinheiro era nossa rede de segurança. Era nosso colchão. Era o que ia garantir que a gente não virasse peso para ninguém. Que se a gente precisasse de remédio caro, de médico particular, de internação, de cuidador, a gente conseguiria pagar. E nosso filho, nosso único filho que a gente criou com tanto amor, tinha roubado tudo. Tinha nos deixado vulneráveis, velhos, doentes e sem proteção. Antônio conseguiu sentar numa cadeira. Ele estava pálido, respirando com dificuldade. Levantei correndo, peguei o remédio do coração dele, dei com água. Calme, Antônio. Respira devagar, devagar. Ele tomou o remédio, fechou os olhos. Como ele pôde, Lúcia? Como nosso filho pôde fazer isso? Não tinha resposta. Simplesmente não tinha. Passei o resto do dia em choque. Não consegui comer, não consegui fazer nada. Fiquei sentada na sala, olhando para a parede. Antônio deitou cedo, exausto, emocionalmente destruído. Eu fui pro quarto também, mas não consegui dormir. Fiquei deitada olhando pro teto, os olhos ardendo de tanto chorar, a garganta doendo. Pensava em tudo, em cada sacrifício, em cada vez que eu abri mão de alguma coisa para guardar dinheiro, em cada vez que eu disse não para uma roupa nova, para um passeio, para um restaurante, porque eu precisava economizar. Para quê? Para meu filho achar que podia pegar tudo assim, sem nem perguntar? Pensei em como eu fui idiota, como eu confiei cegamente, como eu assinei aquela procuração achando que era só uma precaução, uma segurança para caso eu ficasse doente. Nunca passou pela minha cabeça que meu próprio filho usaria aquilo contra mim, que ele entraria na minha conta, veria meu suor transformado em números e simplesmente levaria tudo. E o pior, deu para a mulher dele, uma casa de R$700.000, no nome dela, nem no nome dele. Ele me roubou para dar presente para outra mulher. Pensei em Patrícia, aquela mulher que eu recebi de braços abertos na família, que eu tratei como filha, professora de inglês, sempre se achando melhor que todo mundo, sempre com aquelas roupas caras, aquela maquiagem perfeita, aquele jeito de olhar para as coisas da minha casa como se fossem lixo. Quantas vezes ela veio aqui e torceu o nariz pro meu sofá velho, pro meu tapete gasto, pra minha TV pequena? Quantas vezes eu ouvi ela falando pro Marcelo que a casa dela tinha que ser diferente, que ela merecia mais, que as amigas dela moravam em lugares melhores? E meu filho, fraco, sempre foi fraco, cedeu. Ao invés de falar para a mulher dele trabalhar, juntar, conquistar as coisas com esforço próprio, ele preferiu roubar da mãe. Preferiu destruir a segurança dos próprios pais para dar conforto para a esposa. 40 anos nas costas e nunca aprendeu o valor do trabalho. Nunca entendeu que as coisas se conquistam com dignidade. Na manhã seguinte, acordei com a cabeça pesada. Antônio ainda dormia. Fui para a cozinha, coloquei café para passar. O cheiro do café fresco encheu a cozinha, mas nem isso me confortou. Estava tudo diferente. A casa era a mesma, mas eu era outra. Sentei na mesa com a xícara fumegante nas mãos quando meu telefone tocou. 9 horas em ponto. Número do banco. Meu coração acelerou. Atendi. Senhora Lúcia? Voz de mulher, firme, profissional. Aqui é Valéria, gerente-geral da agência. A senhora pode vir aqui hoje? É urgente. O que aconteceu? Minha voz saiu sussurrada, com medo da resposta. Prefiro falar pessoalmente, senhora Lúcia. É sobre a transação que foi feita na sua conta. A senhora pode vir às 11 horas? Olhei para o relógio. 2 horas. Posso. Eu vou. Ótimo. Te espero. Ela desligou. Acordei Antônio, contei. Ele se levantou devagar, tomou banho, se vestiu. A gente não falou muito. Não tinha o que falar. Pegamos o ônibus até o centro. Cada minuto da viagem parecia durar 1 hora. Eu olhava pela janela sem ver nada. Só pensava, o que será que ela quer me falar? Será que tem como reverter? Será que descobriram algo? Chegamos no banco 10 minutos adiantados. A recepcionista nos levou até a sala da gerência. Valéria era uma mulher de uns 45 anos, cabelo preso,
terno cinza, óculos de grau. Ela se levantou quando a gente entrou, apertou nossa mão, ofereceu água, fechou a porta da sala. O silêncio ficou pesado. Ela sentou, juntou as mãos sobre a mesa, me olhou nos olhos. Dona Lúcia, senhor Antônio, eu revisei pessoalmente a transação que o filho de vocês realizou e encontrei algumas irregularidades graves. Meu coração deu um pulo. Antônio segurou minha mão. Que tipo de irregularidade? Minha voz tremeu. Valéria abriu uma pasta, tirou uns papéis. A procuração que a senhora assinou em 2018 tinha validade de 3 anos, venceu em 2021. Seu filho usou um documento vencido para fazer a transferência. Isso é completamente ilegal. Arregalei os olhos, senti um frio na barriga. Tem certeza? Absoluta. Eu verifiquei 3 vezes. A procuração estava vencida há 4 anos. Além disso, pelo valor da transação, R$ 450 mil. A operação exigia autorização presencial da titular da conta. Por norma de segurança do banco, qualquer transferência acima de R$ 100 mil precisa de confirmação pessoal da titular ou confirmação por token digital autorizado pela própria titular. Seu filho burlou o sistema. Ele usou a procuração antiga, que já estava vencida, e gerou um token digital no nome da senhora, sem o seu conhecimento ou autorização. Olhei para o Antônio. Ele estava branco, boca aberta. Mas como ele conseguiu fazer isso se a procuração estava vencida? Valéria respirou fundo. Falha do funcionário que autorizou. Ele não conferiu a validade, só viu que havia uma procuração cadastrada no sistema e liberou. Foi uma negligência grave. O funcionário já está sendo investigado internamente. Senti algo crescendo dentro de mim. Não era só tristeza mais. Era raiva. Era indignação. O que eu faço agora? O que a gente pode fazer? Valéria se inclinou para frente, a voz baixa, mas firme. Dona Lúcia, isso que seu filho fez tem nome. Apropriação indébita. A senhora pode abrir um boletim de ocorrência contra ele. Eu tenho todos os documentos comprobatórios aqui. Cópias da procuração vencida, registros da movimentação, tudo. E tem mais uma coisa. Ela pausou, me olhou com uma expressão que eu não consegui decifrar. O banco vai devolver o valor integralmente para a senhora. Achei que tinha ouvido errado. Como assim? A transação foi irregular. A responsabilidade é nossa por ter permitido que acontecesse. Vamos ressarcir os R$ 450 mil integralmente na sua conta. E vamos entrar com processo interno contra o funcionário que autorizou sem verificar a validade da procuração. Mas a decisão de processar seu filho criminalmente é da senhora. Eu só posso fornecer os documentos. Saímos do banco atordoados. Caminhamos até o ponto de ônibus em silêncio. Antônio segurava minha mão com força. No ônibus, ele finalmente falou. A voz baixa, cansada. Lúcia, ele é nosso filho. Olhei pela janela. Ele me roubou, Antônio. Roubou a gente. Mas é nosso sangue. Virei para ele, os olhos cheios de lágrimas de novo. Sangue que jogou a gente no lixo. Sangue que não pensou 2 vezes antes de deixar a gente sem nada. E foi naquele momento, olhando para o rosto cansado do meu marido, vendo a dor nos olhos dele, que eu senti alguma coisa mudar dentro de mim. A tristeza ainda estava lá. A decepção, a mágoa, tudo ainda doía. Mas tinha algo mais, algo gelado, calculado, que estava nascendo bem no fundo do meu peito. Uma determinação, uma certeza. Meu filho tinha me traído da pior forma possível. E isso não ia ficar assim. Antes de eu contar o que aconteceu depois daquela ligação do banco, me diz uma coisa. Se fosse você no meu lugar, o que faria? Processaria o próprio filho ou deixaria para lá? Comenta aqui embaixo. Quero saber sua opinião de verdade. 3 dias depois, numa quinta-feira de manhã, eu estava na cozinha tomando café quando recebi a notificação no celular. Transferência recebida. R$ 450 mil. Fiquei olhando para a tela sem acreditar. O banco tinha cumprido a palavra. O dinheiro estava de volta. Meu dinheiro, meu suor, meus 30 anos. Ali, de novo, na minha conta. Chorei. Chorei segurando o telefone contra o peito. Chorei de alívio. Chorei de gratidão. Mas também chorei porque sabia que aquilo não apagava nada. O dinheiro tinha voltado,
mas a traição continuava lá, gravada, marcada a ferro e fogo na minha alma. Não era sobre dinheiro. Nunca foi só sobre dinheiro. Era sobre confiança destruída. Era sobre um filho que olhou para a própria mãe e decidiu que ela não importava, que ela era descartável, que o dinheiro dela estava ali, era só para ele pegar quando quisesse. Mostrei pro Antônio. Ele também chorou. A gente se abraçou ali na cozinha, dois velhos agarrados um no outro, tentando encontrar consolo. Mas o consolo não vinha, porque junto com o alívio financeiro veio uma dor diferente. A dor da perda. Eu tinha perdido meu filho. Não para a morte, que seria mais fácil de aceitar. Eu tinha perdido meu filho para a ganância, para a fraqueza, para escolhas que ele fez conscientemente. E essa dor não tinha remédio. Os dias que se seguiram foram estranhos, vazios. Eu acordava, fazia as tarefas da casa no automático, cozinhava, limpava, mas era como se eu estivesse flutuando, como se eu estivesse vendo a minha vida de fora. Antônio estava igual. A gente conversava pouco, comia em silêncio, sentava na sala para ver televisão, mas não prestava atenção em nada. A casa, que sempre foi cheia de vida, tinha virado um túmulo. Marcelo não ligou para saber do dinheiro. Não mandou mensagem. Nada. E isso doía mais do que tudo. A indiferença dele. A certeza de que ele tinha feito aquilo e simplesmente seguiu a vida dele como se nada tivesse acontecido. Como se roubar a própria mãe fosse uma coisa normal, aceitável, sem consequências. Toda noite eu ia dormir me perguntando onde foi que eu errei. O que eu fiz de errado na criação dele para ele se tornar uma pessoa capaz de fazer isso comigo? 2 semanas depois do dinheiro voltar, eu estava no quintal regando as plantas quando o telefone tocou. Número do banco, de novo. Era Valéria. Dona Lúcia, tem mais uma coisa que a senhora precisa saber. Eu fiz uma investigação por conta própria sobre a compra do imóvel que seu filho fez. Meu coração acelerou. Que tipo de investigação? A casa que ele comprou para a esposa dele. Eu tenho um contato no cartório de registro de imóveis. Pedi para ele verificar a escritura. Dona Lúcia tem problemas graves. Sentei no banquinho do quintal. Que tipo de problemas? O vendedor do imóvel está sendo investigado por fraude imobiliária. Ele vendeu vários terrenos e casas que têm pendência judicial. O terreno específico onde a casa que seu filho comprou foi construída tem uma ação de uso capião correndo na justiça. Há 3 pessoas reivindicando a propriedade. A venda pode ser anulada a qualquer momento. Senti meu corpo inteiro formigar. Quer dizer que ele pode perder a casa? Não só pode. Provavelmente vai perder. E tem mais. Eu li o contrato de compra e venda que eles assinaram. Tem uma cláusula específica dizendo que se a venda for cancelada por problemas jurídicos do vendedor relacionados à propriedade do imóvel, o valor da entrada não é devolvido. Fica retido como indenização. Está lá, bem claro, no contrato. Seu filho vai perder os R$ 450 mil que ele deu de entrada. Desliguei o telefone devagar. Fiquei sentada ali no quintal, o regador caído no chão, a água escorrendo pela terra. E sabe o que eu senti? Nada. Nem pena, nem dó, nem culpa. Nem aquela pontinha de satisfação que eu achei que fosse sentir. Só um vazio enorme. Só a constatação fria de que o universo tem um jeito peculiar de fazer justiça. Meu filho tinha me roubado, e agora ele ia perder tudo do mesmo jeito. Entrei em casa, lavei o rosto, me olhei no espelho. A mulher que me olhava de volta tinha olhos fundos, bochechas mais magras, uma expressão cansada que eu nunca tinha visto antes. Tinha envelhecido 10 anos em 2 semanas. Antônio apareceu atrás de mim no reflexo. O que foi, Lúcia? Contei sobre a ligação. Ele ficou parado, processando. E agora? E agora eu vou procurar um advogado. Vou processar ele. Lúcia, pelo amor de Deus. Ele já vai perder a casa, vai perder o dinheiro. Não é castigo suficiente? Virei para ele. Não, Antônio, não é. Porque ele precisa responder pelo que fez. Precisa ficar registrado que ele cometeu um crime contra a própria mãe. Se eu deixar passar, ele vai achar que pode fazer isso de novo. Com outra pessoa, com você, com qualquer um. Mas ele é nosso filho. Era, Antônio, era nosso filho. No dia seguinte, liguei para o Dr. Renato Campos, o advogado criminalista que Valéria tinha indicado. Marquei uma consulta. Fui sozinha. Contei tudo para ele.
Ele ouviu em silêncio, fazendo anotações. Quando terminei, ele tirou os óculos, me olhou. Dona Lúcia, a senhora tem um caso sólido. Apropriação indébita com uso de documento falso. A procuração vencida. Mas eu preciso que a senhora tenha certeza do que quer fazer. Processar o próprio filho é uma decisão difícil de voltar atrás. Eu quero processar. Quero que fique registrado que ele me roubou. Quero que ele responda por isso. A senhora entende que isso pode resultar em processo criminal? Que seu filho pode ter antecedentes criminais? Entendo. E mesmo assim eu quero. Ele fez uma escolha. Agora eu estou fazendo a minha. Dr. Renato assentiu. Então vamos em frente. Vou preparar toda a documentação. Saí do escritório dele sentindo algo diferente. Não era felicidade. Não era vingança. Era propósito. Eu tinha passado 2 semanas me afogando em tristeza, em autopiedade, em dor, mas agora eu tinha um objetivo. Eu ia fazer meu filho responder. Não porque eu queria destruir ele, mas porque ele precisava entender que ações têm consequências. Que roubar a própria mãe não era algo que simplesmente se perdoava e se esquecia. Nos dias seguintes, comecei a me reorganizar. Fiz uma revisão completa das minhas finanças. Conversei com o gerente do banco sobre investimentos seguros. Peguei metade do dinheiro e coloquei em renda fixa. A outra metade deixei na poupança mesmo, disponível para emergências. Marquei médico para mim e para o Antônio. Check-up completo. Exames de sangue, coração, tudo. A gente precisava cuidar da saúde. Precisava estar bem preparado para a velhice. E aos poucos, muito devagar, eu comecei a respirar de novo. Comecei a perceber que a casa ficava mais silenciosa, mas não necessariamente pior. Eu e Antônio jantávamos na mesa da cozinha, conversando sobre amenidades, sobre os vizinhos, sobre as plantas do quintal. Sem a tensão de esperar ligação do Marcelo. Sem a obrigação de fingir que estava tudo bem quando não estava. Só nós dois, depois de 45 anos juntos, reaprendendo a viver em paz. Comecei a fazer coisas que tinha parado de fazer. Voltei a costurar. Mas agora por prazer, não por necessidade. Fiz uma toalha de mesa bordada, cortinas novas para a sala. Reformei o jardim, plantei flores novas. Comecei a caminhar de manhã com as vizinhas. Descobri que rir ainda era possível. Que acordar sem aquele peso no peito era possível. Antônio também melhorou. A cor voltou para o rosto dele. Ele voltou a fazer as palavras cruzadas que adorava, a ouvir os programas de rádio dele, a consertar pequenas coisas pela casa. A gente estava se reconstruindo. Tijolo por tijolo, dia por dia, a gente estava voltando a ser gente de novo. Até que numa tarde de sábado, 3 semanas depois de tudo ter começado, eu estava na cozinha fazendo pão caseiro. Tinha voltado a fazer. O cheiro de pão fresco sempre me acalmava. Quando meu celular apitou. Mensagem de WhatsApp. Número desconhecido. Limpei as mãos na toalha, abri a mensagem. Era um áudio. Hesitei antes de apertar o play. A voz era de uma mulher que eu não conhecia. Oi, Dona Lúcia. A senhora não me conhece, mas eu sou Andréia. Trabalho com a Patrícia na escola de inglês. Eu preciso te contar uma coisa. Eu estava com peso na consciência e decidi que a senhora tem o direito de saber. Meu coração disparou. Tem uns 6 meses que eu ouvi uma conversa entre a Patrícia e outras professoras. Elas estavam falando sobre como conseguir dinheiro para comprar casa. E a Patrícia falou assim: eu nunca vou esquecer. Eu já convenci o Marcelo a pegar o dinheiro da velha. Ela tem uma poupança gorda. Ela nem vai sentir falta. E se sentir, problema dela. A sogra já viveu. Agora é a minha vez. As outras riram. Eu fiquei chocada, mas não sabia se devia contar para alguém. Aí essa semana eu soube por uma colega que mora no mesmo bairro que a senhora que teve esse problema todo. E eu pensei, a senhora precisa saber que isso foi planejado, que a Patrícia manipulou seu filho. Desculpa trazer essa notícia, mas eu não conseguia mais ficar calada. O áudio acabou. Eu fiquei parada, segurando o telefone, o cheiro do pão assando enchendo a cozinha. Ouvi o áudio de novo, e de novo. Eu já convenci o Marcelo a pegar o dinheiro da velha. Ela me chamou de velha. E pior, ela tinha planejado tudo. Não foi impulso. Não foi fraqueza momentânea do Marcelo. Foi premeditado, calculado, friamente executado. Senti algo se quebrar dentro de mim. A última esperança, que eu nem sabia que ainda tinha.
A esperança de que talvez meu filho tivesse sido fraco, influenciado, mas não mau. Mas não. Ele tinha sido cúmplice. Ele tinha ouvido a mulher dele falando da própria mãe daquele jeito e concordado. Tinha participado, tinha executado. Salvei o áudio, mandei para o Dr. Renato. Ele respondeu na hora. Dona Lúcia, isso é prova de premeditação. Fortalece muito o caso. Não respondi. Só fiquei ali, sentada na cadeira da cozinha, ouvindo o timer do forno apitar, o pão pronto, enquanto minha vida antiga, aquela onde eu ainda tinha um filho, terminava de morrer de vez. Mas algo estava nascendo também. Algo frio, determinado, implacável. Eu não era mais a mãe traída, chorando, pedindo explicações. Eu era uma mulher que tinha sido roubada, manipulada, chamada de velha descartável. E essa mulher não ia deixar barato. Essa mulher ia até o fim. Na segunda-feira de manhã, eu estava com o Dr. Renato no escritório dele. Coloquei o celular na mesa, botei o áudio para tocar. Ele ouviu com atenção, fazendo anotações. Quando acabou, ele recostou na cadeira. Dona Lúcia, isso muda tudo. Isso transforma o caso de apropriação indébita simples em apropriação indébita qualificada por fraude. A pena é muito mais severa. E a Patrícia? Ela pode responder também? Ele assentiu. Ela foi a mandante. Planejou, induziu. É coautoria. Os dois respondem. Mas para isso, a gente precisa de mais provas. Esse áudio é ótimo, mas se a gente conseguir mais evidências do planejamento, documentos, mensagens, qualquer coisa que mostre que foi premeditado, o caso fica blindado. Saí de lá com uma missão clara. Precisava de provas. Comecei a pensar. Marcelo tinha acesso à minha conta, mas eu também tinha acesso à casa dele. Ele me deu uma chave há anos atrás, para eu regar as plantas quando eles viajassem. Eu ainda tinha essa chave. E eles trabalhavam o dia inteiro. Terça-feira, das 9 às 5, a casa ficava vazia. Na terça-feira, 9h30 da manhã, eu estava na porta da casa do Marcelo. Meu coração batia forte. Coloquei a chave na fechadura. Abri devagar. Entrei. A casa cheirava a perfume caro, aquele perfume enjoativo que a Patrícia usava. Tudo arrumado, clean, moderno. Fotos deles nas paredes, nenhuma foto minha, nenhuma do Antônio. Como se a gente não existisse. Fui direto pro escritório. Marcelo tinha um computador lá. Liguei. Não tinha senha. Burro. Abri o e-mail dele. Comecei a procurar. E encontrei. Uma pasta chamada Casa. Dentro, uma troca de e-mails entre ele e a Patrícia de 8 meses atrás. Patrícia. Amor, eu preciso daquela casa. Todas as minhas amigas moram em condomínio fechado. Eu sou a única que ainda mora em casa comum. É humilhante. Marcelo. Mas a gente não tem grana para entrada. São 450 mil de entrada mais parcelas de 4 mil por mês. Patrícia. Sua mãe tem dinheiro. Ela tem uma poupança grande, você mesmo falou. Marcelo. Pati, é o dinheiro da minha mãe. Eu não posso simplesmente pegar. Patrícia. Por que não? Você tem procuração. E ela é velha. Não vai precisar de tanto dinheiro assim. A gente devolve depois, se ela pedir. Ou a gente dá uma casa melhor para ela quando a gente tiver mais dinheiro. Marcelo, eu tão precisando disso. Eu mereço isso. Eu trabalho tanto. Eu faço tudo por você, pela nossa família. Você não quer me ver feliz? Marcelo. Claro que quero. Deixa eu pensar. 3 dias depois. Marcelo. Tá bom, eu vou fazer. Mas a gente não conta para ela até estar tudo certo. Patrícia. Você é o melhor marido do mundo. Eu te amo tanto. Vamos ser tão felizes nessa casa nova. Tirei foto de cada e-mail com meu celular. Continuei procurando. Encontrei mais. Mensagens de WhatsApp exportadas, provavelmente porque ele queria guardar registro. Patrícia. Já transferiu? Marcelo. Transferi. 450 mil. Tá na conta do vendedor. Patrícia. Ah, meu Deus! A casa é nossa! Marcelo. Calma. Ainda falta assinar tudo. Patrícia. Seu filho vai crescer numa casa linda. E sua mãe nunca vai saber que o dinheiro veio dela. Marcelo. E se ela descobrir? Patrícia. E daí? O que ela vai fazer? Te deserdar? Você é filho único. Tudo dela vai ser seu mesmo um dia. A gente só antecipou. Senti náusea. Eles tinham planejado cada detalhe. E pior, estavam contando com a minha morte para justificar o roubo.
Tirei foto de tudo, cada mensagem, cada e-mail. Abri as gavetas da mesa. Encontrei o contrato de compra e venda da casa. Li com atenção. Lá estava a cláusula que Valéria tinha mencionado. Se a venda fosse cancelada por problemas jurídicos do vendedor, a entrada seria retida. 450 mil reais perdidos. Tirei foto do contrato também. Continuei mexendo. Numa gaveta embaixo, achei extratos bancários do Marcelo. Ele estava no negativo. Cartão de crédito estourado, parcelas atrasadas. Eles estavam afogados em dívidas. A casa era uma fantasia que eles não podiam pagar. E mesmo assim, tinham roubado de mim para bancar essa fantasia. Desliguei o computador, arrumei tudo como estava, saí da casa. Meu celular estava cheio de fotos, provas, evidências concretas de premeditação, de manipulação, de tudo. Fui direto para o escritório do Dr. Renato. Mostrei tudo. Ele passou quase 1 hora olhando cada imagem, fazendo anotações, montando o quebra-cabeças. Dona Lúcia, com isso aqui, o caso deles está perdido. A gente tem premeditação, confissão por escrito e intenção de fraude. Eles não têm defesa. O que a gente faz agora? Ele se inclinou para frente. Agora a gente monta o processo. Mas antes, eu sugiro que a senhora faça uma última coisa. Chame eles para uma conversa. Grave tudo. Às vezes, quando a pessoa se sente encurralada, ela confessa mais do que deveria. Isso sela o caso de vez. Saí de lá com o plano traçado. Cheguei em casa, Antônio estava no quintal. Contei tudo. Mostrei as fotos, as mensagens. Ele ficou pálido, sentou devagar no banquinho. Lúcia, eles são monstros. São. E agora vão pagar. O que você vai fazer? Vou chamar eles aqui. Vou colocar tudo na mesa. E vou dar a eles a chance de confessar. E depois, vou acabar com eles. Peguei o telefone. Liguei para o Marcelo. Ele atendeu no 3º toque. Oi, mãe. A voz dele era cautelosa, distante. Marcelo, preciso falar com você e com a Patrícia. Pessoalmente, aqui em casa. Sábado, 3 horas da tarde. Sobre o quê? Sobre a casa. Sobre o dinheiro. Sobre tudo. Silêncio. Mãe, eu não sei se... Não tô pedindo, Marcelo. Tô avisando. Se vocês não vierem, o próximo contato vai ser através de advogado. E olha, pode ser que seja melhor para vocês virem. Ele respirou fundo. A gente vai. Ótimo. 3 horas. Não se atrasem. Desliguei. Antônio me olhou. E agora? Agora a gente espera e prepara o golpe final. Os dias até sábado passaram devagar. Eu e o doutor. Renato conversamos diariamente, ajustando os detalhes. Ele preparou toda a documentação. Os e-mails, as mensagens, o áudio da Andréia, os extratos do banco mostrando a transferência irregular, a procuração vencida, o contrato da casa com os problemas jurídicos. Tudo organizado em pastas, pronto para ser apresentado. Na sexta-feira à noite, Valéria me ligou. Dona Lúcia, tenho novidades. O processo contra o vendedor da casa avançou. O juiz emitiu uma liminar suspendendo todas as vendas realizadas por ele nos últimos 2 anos. A casa que seu filho comprou está incluída. A anulação da venda é questão de dias. E o dinheiro da entrada? Como eu disse, não vai ser devolvido. Está no contrato. Seu filho vai perder tudo. Agradeci e desliguei. Contei pro Antônio. Ele balançou a cabeça. Parte de mim ainda não acredita que chegamos nesse ponto. Eu também não. Mas chegamos. E agora a gente termina isso. Sábado amanheceu com céu limpo. Acordei cedo, limpei a casa toda. Não porque eles merecessem uma casa limpa, mas porque eu precisava ocupar a mente. Preparei café, fiz um bolo simples, coloquei tudo na mesa da cozinha. Às 2h30, arrumei as pastas com os documentos na mesa da sala. O gravador do celular já estava pronto, testado. Às 2h50, eu e Antônio estávamos sentados na sala, esperando. 3 horas em ponto, a campainha tocou. Fui atender. Marcelo e Patrícia estavam na porta. Ele de camisa social, ela de vestido e salto, como se fosse reunião de negócios. Abri a porta, recuei. Entrem. Eles entraram, tensos. Patrícia olhou em volta com aquele jeito de sempre, como se estivesse avaliando e achando tudo insuficiente. Sentaram no sofá. Eu e Antônio nas cadeiras em frente. Coloquei o celular na mesa, apertei gravar.
Ninguém percebeu. Então, comecei, a voz calma, controlada. Vamos conversar sobre a casa. Marcelo engoliu seco. Mãe, olha! Levantei a mão. Não. Você vai ouvir primeiro. Depois vocês falam. Peguei a primeira pasta. Isso aqui é a procuração que eu assinei em 2018. Vocês sabiam que ela venceu em 2021? Patrícia e Marcelo trocaram olhares. Vocês sabiam que usar uma procuração vencida é crime? Marcelo ficou pálido. Mãe, eu não sabia que tinha vencido, eu juro. Não minta pra mim, não agora. Abri a segunda pasta. Esses aqui são os e-mails entre vocês dois. De 8 meses atrás. Planejando como roubar meu dinheiro. Comecei a ler em voz alta. Sua mãe tem dinheiro. Ela é velha, não vai precisar. Olhei para Patrícia. Ela estava branca. Você escreveu isso, não escreveu? Ela não respondeu. Respondeu? Minha voz subiu. Ela assentiu, muda. Abri a terceira pasta. Essas aqui são as mensagens de WhatsApp de vocês, comemorando terem roubado de mim. Seu filho vai crescer numa casa linda. E sua mãe nunca vai saber que o dinheiro veio dela. Vocês acham que eu sou idiota? Marcelo começou a chorar. Mãe, eu sinto muito. A gente errou feio. Errou? Vocês não erraram, Marcelo. Vocês me roubaram, com premeditação, com planejamento. Vocês me chamaram de velha descartável. Peguei o celular, botei o áudio da Andréia para tocar. Patrícia ouviu calada, as lágrimas descendo. Quando acabou, ela sussurrou. Quem te mandou isso? Não importa. Importa que eu sei de tudo. Levantei, peguei a última pasta, a mais importante. E agora? A cereja do bolo. Vocês sabem que a casa que compraram tem problemas jurídicos? Silêncio. O vendedor é investigado por fraude. O terreno tem pendência judicial. A venda vai ser anulada. Patrícia ficou em pé. Isso não é verdade. Você está inventando isso pro advogado de vocês. Liga agora, confirma. Marcelo pegou o celular com mãos trêmulas. Ligou. A gente ouviu a conversa. O advogado confirmando tudo. Marcelo desligou. Jogou o telefone no sofá. A gente vai perder a casa. E o dinheiro da entrada, R$450 mil. Tá no contrato. Se a venda for anulada por problema do vendedor, vocês perdem a entrada. Patrícia começou a gritar. Isso é culpa sua. Se você tivesse deixado o dinheiro com a gente desde o começo, a gente não teria comprado essa casa. Teríamos procurado melhor. Levantei, olhei para ela com um desprezo que eu nem sabia que era capaz de sentir. Culpa minha? Minha? Dei um passo na direção dela. Você manipulou meu filho. Você planejou me roubar. Você chamou de velha descartável. E agora quer botar a culpa em mim? Antônio se levantou também. Se colocou entre nós. Lúcia, calma. Mas eu não conseguia me acalmar. 45 anos de raiva, de decepção, de mágoa, tudo subindo de uma vez. Sai da minha casa. Agora! Patrícia recuou, tropeçou no próprio salto. Marcelo segurou ela. Mãe, por favor. Eu não sou sua mãe. Mãe é quem cuida, quem protege. Você me roubou, me traiu, me destruiu. Apontei para a porta. Saiam! Marcelo tentou me abraçar. Me afastei como se ele fosse veneno. Não encosta em mim. Nunca mais. Mãe, a gente pode pagar de volta. A gente... Com que dinheiro? Vocês vão perder 450 mil e ainda devem o resto do financiamento. A gente dá um jeito. Não quero. Quero vocês longe de mim. Peguei a última pasta. E tem mais uma coisa. Na segunda-feira, meu advogado vai entrar com processo criminal contra vocês dois. Apropriação indébita qualificada por fraude. Os dois respondem. Os dois vão ter antecedentes criminais. E eu vou estar lá, no tribunal, testemunhando contra vocês. O silêncio que caiu foi absoluto. Patrícia começou a hiperventilar. Sentou no chão, segurando o peito. Marcelo ajoelhou do lado dela. Respira, Pati. Respira. Ela chorava, gritava. A gente perdeu tudo, tudo. A casa, o dinheiro, tudo. Antônio abriu a porta. Olhou para eles com uma tristeza profunda. Saiam da nossa casa. Eles saíram arrastados, Patrícia ainda gritando, Marcelo tentando acalmar ela, segurá-la. Fechei a porta, encostei nela. Desci pro chão, sentei ali mesmo. Antônio sentou do meu lado. A gente ficou ali, dois velhos no chão da sala,
ouvindo o som do carro deles indo embora. E pela primeira vez em semanas, eu senti que respirava direito. Não era alívio completo, não era felicidade, mas era justiça começando a ser feita. Na segunda-feira de manhã, 9 horas em ponto, eu estava no escritório do Dr. Renato. Ele tinha todos os documentos prontos, organizados, encadernados. A gravação do encontro de sábado transcrita. Dona Lúcia, isso aqui é um caso perfeito. A gente tem tudo. Premeditação, confissão, tentativa de ocultação, uso de documento falso. Eles não têm como se defender. Quando a gente protocola? Ele olhou o relógio. Daqui 2 horas. Já está tudo agendado. A senhora quer ir comigo? Assenti. Quero. Quero ver o processo sendo aberto. Quero que fique registrado que eu fiz isso. Que eu não deixei barato. Ele sorriu, um sorriso triste, mas respeitoso. A senhora é uma mulher muito forte, Dona Lúcia. Não sou forte, só tô cansada de ser fraca. Fomos juntos pro fórum. O prédio cinza velho cheirava a mofo e papel antigo. Subimos até o 2º andar, setor criminal. Dr. Renato entregou toda a documentação. A escrevente conferiu, carimbou, protocolou. O processo vai ser distribuído hoje mesmo. Em 48 horas, os réus serão notificados. Réus. Meu filho era réu agora. Saímos de lá em silêncio. No caminho de volta, meu celular tocou. Número desconhecido. Atendi. Alô? Dona Lúcia? Voz de homem, formal. Aqui é o Dr. Tavares, advogado de defesa. Fui contratado pelo Sr. Marcelo e pela Sra. Patrícia. A senhora teria disponibilidade para uma conversa? Conversa sobre o quê? Sobre uma possível conciliação. Meus clientes estão dispostos a negociar. Quase ri. Negociar o quê? Eles não têm nada. Perderam tudo. Por isso mesmo, eles gostariam de propor um acordo. Confissão total, pedido de perdão e compromisso de restituição em parcelas. Eu não quero o dinheiro deles. Eu quero justiça. Dona Lúcia, com todo respeito, a senhora é mãe. Certamente não quer ver o próprio filho preso. Doutor, com todo respeito também, meu filho me roubou, me traiu, destruiu minha confiança. Ele que se vire. Desliguei. Dr. Renato me olhou. A senhora tem certeza? Absoluta. 3 dias depois, Marcelo e Patrícia foram notificados oficialmente. Recebi uma ligação da Valéria. Dona Lúcia, tem novidades. O juiz deferiu a liminar, anulando a venda da casa. A decisão saiu hoje. Seu filho tem 15 dias para desocupar o imóvel. E o vendedor foi indiciado por estelionato. Está preso preventivamente. E o dinheiro da entrada? Bloqueado judicialmente. Vai servir para pagar as outras vítimas do golpe. Seu filho perdeu tudo, como previsto. Desliguei e fiquei olhando pela janela. Lá fora, o dia estava bonito, sol forte, céu limpo. Tão diferente da tempestade que estava destruindo a vida do meu filho. Mas eu não sentia pena. Sentia apenas a constatação de que escolhas têm preços. E ele estava pagando o dele. Nos dias seguintes, comecei a receber mensagens. Primeiro da Patrícia. Dona Lúcia, pelo amor de Deus, para com isso. A gente vai perder tudo. O Marcelo pode ser preso, eu posso ser presa. A gente tem um filho a caminho. Pensa no seu neto. Bloqueei o número. Depois veio mensagem do advogado deles de novo, insistindo na conciliação. Bloqueei também. Depois, Marcelo começou a mandar cartas. Chegavam na minha caixa de correio quase todo dia. Eu nem abria. Juntava, rasgava, jogava fora. 2 semanas depois do processo ser protocolado, recebi uma intimação. Audiência de conciliação marcada. Presença obrigatória de ambas as partes. Fui com o Dr. Renato. Marcelo e Patrícia já estavam lá, sentados no corredor do fórum. Ele de terno velho, ela com roupa simples, sem maquiagem. Quando me viram, Marcelo se levantou. Mãe, passei reto, nem olhei. Entramos na sala de audiência. O juiz era um homem de uns 60 anos, cabelos brancos, expressão cansada. Leu o processo em voz alta, resumindo. Depois olhou para mim. Dona Lúcia, a parte contrária está propondo acordo. Confissão integral dos fatos, compromisso de restituição em 96 parcelas e retratação pública. Em troca, a senhora retiraria a queixa. O que a senhora acha? Olhei para o Marcelo. Ele estava chorando. Patrícia também. Dr. Tavares, o advogado deles, parecia esperançoso. Meritíssimo, eu não aceito. O juiz franziu a testa. A senhora tem certeza?
O processo criminal pode se arrastar por anos. E, no fim, a pena pode ser convertida em prestação de serviços comunitários, não necessariamente prisão. Eu não quero acordo. Quero que fique registrado o crime. Quero que eles respondam. Quero justiça. O juiz suspirou. Muito bem, a audiência é encerrada sem acordo. O processo segue. Saímos. No corredor, Marcelo me barrou o caminho. Mãe, por favor, olha para mim, eu sou seu filho. Olhei bem nos olhos dele. E respondi com uma voz que eu mesma não reconheci, gelada, sem emoção. Você era meu filho, até me roubar, até me chamar de velha descartável, até decidir que eu não importava. Agora você é só um estranho que eu criei. Contornei ele e saí. Os meses seguintes foram de espera. O processo corria devagar, como todo processo criminal. Mas Dr. Renato me mantinha informada. Marcelo e Patrícia tiveram que desocupar a casa. Voltaram para um apartamento alugado pequeno, apertado. Marcelo perdeu o emprego porque o processo criminal aparecia em consultas de antecedentes. Patrícia continuou dando aulas, mas com dificuldade. O filho deles nasceu em meio a tudo isso. Um menino. Não fui conhecer. Não quis saber o nome. Marcelo apareceu na minha porta 3 vezes. Das 3, não abri. Ele ficava do lado de fora, implorando, chorando. Mãe, eu errei. Eu sei que errei, mas eu sou seu filho. Você vai deixar seu neto crescer sem conhecer a avó? Ficava calada dentro de casa, esperando ele ir embora. Antônio, algumas vezes, ficava tentado a abrir, mas eu segurava a mão dele. Não, isso não se perdoa. 8 meses depois de tudo começar, veio a sentença. Fui ao fórum ouvir pessoalmente. O juiz leu. Ante todo o exposto, julgo procedente a ação penal. Condeno os réus Marcelo Silva e Patrícia Almeida a pena de 3 anos de reclusão em regime aberto, mais restituição integral do valor apropriado à vítima, com juros e correção monetária. Pena convertida em prestação de serviços à comunidade e restrições de direitos, dado que são réus primários e a menor sob responsabilidade. Trânsito em julgado. Lavrem-se os ofícios necessários. 3 anos. Convertidos em serviços comunitários. Não era prisão, mas era a condenação. Era o registro. Era o reconhecimento público de que eles tinham cometido um crime contra mim. Saí do fórum com uma sensação estranha. Não era vitória, não era felicidade, era encerramento. O livro tinha fechado. A história tinha acabado. Dr. Renato me levou até em casa. Dona Lúcia, a senhora conseguiu o que queria. Eles foram condenados. Agora a senhora pode seguir em frente. Assenti. Obrigada, doutor, por tudo. Foi uma honra representá-la. Entrei em casa. Antônio estava na sala. Contei sobre a sentença. Ele suspirou fundo. Acabou então. Acabou. Naquela noite, pela primeira vez em meses, dormi direito. Sem pesadelos, sem acordar no meio da madrugada. Dormi profundamente, calmamente. Quando acordei, o sol estava entrando pela janela, iluminando o quarto. Levantei, fui para a cozinha, fiz café. Sentei na mesa, sozinha, tomando café e olhando para o quintal. As flores que eu tinha plantado estavam lindas, vermelhas, amarelas, brancas, cheias de vida. E eu percebi, eu tinha sobrevivido. Tinha sido traída, roubada, destruída, mas tinha sobrevivido. E mais que isso, tinha lutado, não tinha abaixado a cabeça, não tinha aceito calada, tinha ido até o fim, e agora podia recomeçar, não como a mãe traída, mas como Lúcia, apenas Lúcia, costureira aposentada, mulher de Antônio, dona da própria vida, e finalmente em paz. Passaram-se 2 anos desde a sentença, 2 anos de reconstrução lenta, tijolo por tijolo, costura por costura, dia por dia. No começo, era difícil acordar sem aquele peso no peito, sem aquela sensação de traição pulsando como uma ferida aberta. Mas com o tempo, a ferida foi cicatrizando. Não desapareceu. Virou cicatriz. E cicatriz é diferente. Cicatriz é prova de que você sobreviveu. Hoje tenho 71 anos. Antônio tem 74. A gente está vivo, são e em paz. Coisa que há 2 anos atrás parecia impossível. A poupança que meu filho tentou roubar continua intacta. Na verdade, cresceu.
Investi bem com a ajuda de uma consultora financeira que Valéria me indicou. Metade está em títulos do Tesouro, rendendo todo mês. A outra metade em fundos conservadores. O dinheiro trabalha para mim agora. Não fico mais acordada de madrugada costurando até os dedos doerem. Posso descansar. Posso viver. Reformei a casa. Pintei as paredes de um bege claro que deixa tudo mais iluminado. Troquei os móveis da sala. Comprei um sofá novo, confortável, daqueles que você afunda quando senta. Coloquei cortinas novas, tapetes novos. Transformei o quarto que era do Marcelo num ateliê de costura. Agora costuro por prazer, não por necessidade. Faço roupas para as bonecas das meninas da vizinhança. Faço mantas de retalhos que dou para instituições de caridade. É terapêutico, é reconfortante, é meu de novo. Antônio fez o check-up completo que tínhamos adiado. O coração dele está estável. Com remédio controlado, dieta balanceada, caminhadas leves toda manhã, ele está bem. Mais disposto, mais presente, mais vivo. A gente voltou a sorrir junto, a fazer planos pequenos, plantar tomate no quintal, fazer pão de queijo no domingo, ver o pôr do sol sentados na varanda. Coisas simples que a gente tinha esquecido como eram boas. Fiz amizade com as vizinhas. A dona Carmen, que mora 3 casas para baixo, viúva de 68 anos, virou minha companheira de caminhada. A gente anda toda manhã às 6, dá 3 voltas no quarteirão, conversa sobre tudo e sobre nada. Ela sabe da minha história. Todo o bairro sabe. No começo, tinha pena nos olhares. Mas com o tempo, virou respeito. Virei a mulher que não se deixou quebrar. A mulher que lutou. E isso, de certa forma, me devolveu a dignidade que meu filho tentou arrancar. Sobre Marcelo e Patrícia. Eu sei o que aconteceu com eles através de conhecidos em comum que ainda cruzam com eles vez ou outra. Não porque eu pergunte, mas porque as pessoas contam, achando que eu quero saber. E talvez, numa parte pequena e distante de mim, eu queira. Eles perderam tudo mesmo. A casa dos sonhos? Anulada, como previsto. Os 450 mil reais da entrada? Perdidos, retidos judicialmente. Marcelo perdeu o emprego na empresa de tecnologia porque a condenação criminal aparecia nas checagens de antecedentes. Tentou trabalhar como freelancer. Fez alguns bicos, mas nunca mais conseguiu se estabilizar. Patrícia continuou dando aulas de inglês, mas o salário mal pagava o aluguel do apartamento pequeno onde moram agora. 3 pessoas num 2 quartos apertado. Bem diferente do condomínio fechado que ela tanto sonhava. O filho deles, que hoje tem 1 ano e meio, cresce sem conhecer os avós paternos, sem saber que tem uma avó que mora a meia hora de distância. Marcelo tentou me procurar 6 vezes no primeiro ano depois da sentença. Mandou cartas, mensagens através de terceiros, chegou a aparecer na porta com o bebê no colo, achando que ver o neto mudaria alguma coisa. Não mudou. Eu olhei pela janela, vi ele ali parado com a criança e fechei a cortina. Não abri a porta, não desci. Simplesmente ignorei até ele ir embora. Não sinto culpa. Sei que muita gente acha que deveria sentir. Mas é seu neto. Mas é seu único filho. Família é família. Não. Família não é sangue. Família é respeito. É lealdade. É não roubar da própria mãe para dar presente para a esposa. Marcelo fez uma escolha. Patrícia fez uma escolha. Agora vivem com as consequências. E eu também fiz minha escolha. Viver em paz, sem veneno, sem gente que me vê como uma velha descartável. Soube que Patrícia pediu divórcio no ano passado. Não aguentou a pobreza, a luta, o casamento que tinha virado um inferno de contas atrasadas e brigas constantes. Ela foi embora, voltou para a casa dos pais com o filho. Deixou Marcelo sozinho, endividado, destruído. Ele mora num quarto alugado agora. Trabalha entregando comida de bicicleta. 42 anos, pedalando pela cidade, entregando marmitex para ganhar 50 reais por dia. Teve gente que me contou, achando que eu ficaria satisfeita. Não fiquei. Não sinto prazer na desgraça dele. Sinto apenas nada. Uma indiferença absoluta. Como se ele fosse um estranho cuja história eu ouvi por acaso. Porque, no fundo, é isso que ele é agora. Um estranho que um dia eu chamei de filho. Antônio, às vezes, fica melancólico. Olha para o retrato antigo do Marcelo criança que eu guardei numa gaveta e suspira. Lúcia, será que a gente foi duro demais?
E eu respondo sempre a mesma coisa. Não, Antônio. A gente foi justo, e justiça às vezes dói. Ele assente, guarda o retrato de novo, e a vida segue. Minha rotina hoje é tranquila, previsível, e eu agradeço por isso. Acordo às 6. Caminho com Dona Carmen. Volto, tomo café com Antônio, cuido do quintal, costuro no ateliê, faço almoço, tiro uma soneca à tarde, assisto novela, janto cedo, leio um pouco antes de dormir. Durmo cedo também e durmo bem. Não tenho mais pesadelos. Não acordo no meio da madrugada com taquicardia. Não fico remoendo o passado. Vivo o presente. E o presente, finalmente, é bom. Usei parte do dinheiro para fazer uma viagem que eu sempre sonhei. Levei Antônio para Santos. Ficamos uma semana numa pousada de frente para o mar. Acordávamos e a primeira coisa que víamos era o oceano. Azul infinito, ondas quebrando na areia. Caminhamos pela praia de mãos dadas, comemos pastel na feira, tomamos água de coco. Foram os dias mais felizes que tive em anos. E percebi, a vida não acabou quando meu filho me traiu. A vida continuou. E podia ser boa de novo. Quando voltamos, Valéria me ligou. Ela tinha sido promovida a diretora regional do banco. Me convidou para um café. Fomos num café chique do centro, tomamos cappuccino, comemos bolo de cenoura. Dona Lúcia, eu queria agradecer. O seu caso mudou os protocolos do banco inteiro. Agora, todas as procurações são revisadas anualmente. Operações acima de 50 mil exigem confirmação presencial obrigatória. E os funcionários passam por treinamento específico sobre fraudes familiares. A senhora ajudou a proteger outras pessoas. Fiquei emocionada. Saber que minha dor, minha luta, tinha servido para alguma coisa maior. Para proteger outras mães, outros pais, outras vítimas. Valeria a pena? Não. Nada vale a traição de um filho. Mas pelo menos tinha gerado algo de bom. Algum legado além da dor. Dr. Renato também me ligou recentemente. Ele está se aposentando. Queria se despedir pessoalmente. Fui ao escritório dele. Tomamos um chá, conversamos sobre a vida. Dona Lúcia, em 30 anos de advocacia, o seu caso foi um dos mais difíceis emocionalmente, mas também um dos que mais me ensinou. A senhora me ensinou que perdão tem limite, que dignidade não se negocia e que justiça às vezes precisa ser feita mesmo quando dói. Agradeci, nos abraçamos e saí de lá sabendo que tinha feito o certo. Hoje, quando olho no espelho, vejo uma mulher diferente, mais velha, sim, mais cansada também, mas mais forte, muito mais forte. Os cabelos estão mais brancos, mas o olhar está mais firme. As rugas aumentaram, mas o sorriso voltou. Perdi um filho, mas ganhei minha vida de volta. E aprendi a lição mais dura e mais importante. Família que te trai, que te rouba, que te desrespeita, não é família. É inimigo disfarçado. E com inimigos, a gente não faz acordo. A gente luta. Minha mensagem para quem está passando por algo parecido é simples. Não aceite. Não abaixe a cabeça. Não engula sapo em nome do sangue. Sangue não justifica traição. Sangue não apaga roubo. Sangue não obriga perdão. Se alguém te trai, mesmo sendo família, você tem o direito, e eu diria até o dever, de se defender, de buscar justiça, de proteger sua dignidade. 30 anos costurando. 30 anos economizando cada centavo, negando coisas para mim mesma para ter segurança na velhice. E meu próprio filho achou que podia pegar tudo porque era da família. Família não rouba. Família não manipula. Família não chama a mãe de velha descartável. E quando rouba, quando trai, deixa de ser família. Vira apenas alguém que você um dia amou, mas que agora precisa ficar longe. Hoje, com 71 anos, aprendi que perdão tem limite. Aprendi que dignidade não se negocia, nem por sangue, nem por lágrimas, nem por súplicas. Aprendi que recomeçar é possível, mesmo quando você acha que está velha demais, cansada demais, machucada demais. Aprendi que a vida pode ser boa de novo. Diferente, menor talvez, mas boa. E principalmente aprendi que eu mereço respeito, que eu mereço paz, e que qualquer pessoa, não importa quem seja, que tente tirar isso de mim, não tem lugar na minha vida. Então, se você está aí, lendo isso, passando por algo parecido, saiba, você não está sozinho.
Você não é fraco por se sentir traído. Você não é mau por buscar justiça. E você não é obrigado a perdoar. Perdão é escolha, não obrigação. E dignidade. Dignidade é inegociável. Minha história termina aqui. Numa casa pintada de bege claro, com um sofá novo, flores no quintal e um marido ao meu lado. Sem filho, mas com paz. E paz, descobri, vale mais que qualquer laço de sangue que te faz sangrar. Se você gostou dessa história, se ela te tocou, se você conhece alguém passando por algo parecido, compartilhe. Deixe seu like, se inscreva no canal e clique na próxima história que está aparecendo na sua tela agora. Vamos juntos espalhar histórias de respeito, dignidade e justiça. Até a próxima!